amigos que acompanham o canal, essa semana saiu uma notícia inacreditável naquele terrível julgamento da Boate Kiss, onde se utilizaram uma mensagem psicografada. Será possível? Mas vejam bem, não é a primeira vez que isso ocorre e nos traz então, né, gente, o questionamento sobre essa, né, como que eu poderia dizer, essa habilidade, né, esse processo, sei lá como a gente poderia chamar isso, né, dentro do espiritismo kardecista. E isso é algo cristão, meus amigos. E o Chico, né, aí, nossa, o Twitter foi invadido, né, inundado por mensagens do Chico Xavier, do Emmanuel, que seria o espírito, né, que fala ali no ouvido do Chico. Isso é uma fraude ou não é? Vamos falar sobre isso, gente. Muita calma nessa hora, né? Vamos entender direitinho, então, como essa coisa funciona. Então, antes de falar especificamente, né, gente, desse caso e do Chico Xavier, já vamos, né, dar um spoiler. A gente até quer trazer mais informações sobre isso. Mas é claro que, teologicamente falando, né, pessoal, o espiritismo não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, né? O espiritismo está muito, muito, muito mais ligado às doutrinas do Oriente, tá certo? O hinduísmo, o budismo, o espiritismo acredita em reencarnação, o espiritismo acredita em karma, né? O espiritismo não acredita em céu e inferno. O espiritismo não acredita em salvação através da crença em Deus. É tudo por questão de mérito, que é claro, né, gente, são ensinamentos aí de milênios, né, milênios que encontramos no Oriente. Vejam, né, que vários outros ocultistas tomaram aí da mesma fonte. Então, os caras ali da teosofia, muitas sociedades secretas, não é mesmo, acreditam nesses mesmos princípios, né, que vão aí frontalmente contra não apenas o cristianismo, mas todas as religiões abraâmicas, tá certo? Então, só pra gente dar um spoiler, né, porque a gente tem muita coisa para falar nesse vídeo. Se vocês tiverem mais interesse, a gente traz mais coisa, deixa aí nos comentários. Mas por que então a gente trouxe essa notícia aí, né, gente? Vejam só. Defesa de réus no júri da Boate Kiss apresenta suposta carta psicografada de uma das vítimas da tragédia, cara. No trecho escolhido, o jovem diz que responsáveis também têm famílias e os isenta de responsabilidade. Alguns familiares deixaram essa gente. Imagina, cara, você vai num julgamento, né, de algo absurdo como isso daí e fazem uma papagaiada dessa. Não é a primeira vez, já tivemos 3 casos, mas é óbvio, né, gente? Sempre é um absurdo tão gigante, né? Gente, o advogado da vítima, né, que leva, porque a vítima passa a acreditar naquela mensagem psicografada e acaba perdoando, né, o acusado. Mas nesse caso não, né, o próprio acusado levou lá uma carta psicografada, gente. E, né, desculpem aí a brincadeira, eu tenho que fazer uma brincadeira disso aqui, é uma coisa tão tenebrosa, mas malandro é malandro e mané é mané, né, gente? Pode crer que é como dizia ali, né, o imortal Bezerra da Silva. Então, como pode, né, gente? É o que virou, meu Deus do céu. É claro, né, pessoal, tudo tem a sua explicação, vamos entender direitinho, né? Olhem aí, o Brasil abraçou o espiritismo, né, gente, como se fosse a nova, né, matéria, religiosidade da humanidade, né, gente? Que coisa maravilhosa, uma filosofia que foi aí, não foi aceita em nenhum outro lugar do mundo, inclusive na própria França, né, que o Allan Kardec fez ali a codificação, ninguém aceitou. É óbvio que não vai aceitar uma coisa dessa, e a Globo fez novela, né, todo mundo se emocionou muito, né, gente, com a viagem. E hoje em dia, né, pessoal, que a gente já conhece, né, a Globo, os globais, a gente sabe muito bem que apenas, né, de terem feito então uma novela sobre isso, com certeza já tá errado, né, já tá errado, porque esses caras, infelizmente conhecemos hoje, né, os males que não apenas eles fazem, mas que eles querem também
né, passar aí para toda a nação a perseguição implacável deles aos cristãos, mais uma vez, aqueles, né, não tem nem palavra para falar, aqueles caras ridículos do Porta dos Fundos tá fazendo mais um, né, final de ano com o único propósito, gente, de ofender a fé dos outros. Não dá para entender isso, né? Do Islã jamais fariam, né, das religiões africanas é crime, inclusive, se você falar alguma coisa, mas é isso daí. Então, só de aparecer na Globo, né, gente, com tudo que a gente sabe hoje, graças a Deus, pelo menos já estamos despertos a esse ponto, a gente já podia imaginar, né, que era uma coisa ruim. Mas por que a gente trouxe isso? Porque o Brasil, por falta de estudo, né, gente, de conhecimento, de filosofia, abraçou, né, o espiritismo. Mas o espiritismo é bom, é ruim? É claro que a gente, né, gente, cada um decide, cada um julgue, mas não tem absolutamente nada de cristão, né? Isso a gente pode ter certeza. E o Chico Xavier, né? Olha a frase dele aí: ah, mas quem sou eu, senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação. Então assim, né, gente, vamos deixar claro primeiro, o meu berço é espírita, né? Minha família foi terceira geração espírita. E me dói, né, falar as coisas que eu vou falar aqui, mas é assim que é, né? Eu não tenho como me eximir disso. Então, o próprio Chico, né, a minha vida inteira eu cresci ouvindo coisa boa dele, né, dizendo que ele era um cara aí sensacional, praticamente até um sacerdote mesmo, né? Um enviado, um iluminado, né? E deixar claro, né, pessoal, que o Chico ele fez uma obra aí a vida dele inteira de caridade muito boa. Então ele realmente não ficava com o dinheiro dos livros. Tudo que ele vendeu de livros, né, gente, ele poderia aí ter ficado muito rico. Então, mais uma vez, né, deixar claro que não é nada contra o Chico, né, contra a obra dele, não vamos julgar aqui em momento algum. Mas, né, a verdade realmente que apareceu os fatos, né, gente, que se mostraram e que, óbvio, não apareceu na Globo, né, a gente tem que falar. Mas a pessoa do Chico Xavier, né, é outra coisa, não tem nada a ver de forma alguma, né? Vejam aí a quantidade de livros, né, que ele gerou. Então, Kit Vida do Mundo Espiritual, achei muito interessante isso aí. Vejam quantos livros, né, gente, quantos livros. Então ele fez uma obra enorme, né, e ele repassou esse dinheiro então para muita caridade. Então vamos separar bem aqui o joio do trigo, né, gente? Uma coisa é a obra, outra coisa é a pessoa. Maravilha, vamos deixar isso aí bem claro. E aí temos, né, os nossos youtubers na internet que dizem que o espiritismo é errado, né, pessoal? Porque você entra em contato com demônios, né? Até chegaram a falar que, poxa, o espírito de Nephilim, né, que ficou, aquela coisa que a gente já falou bastante aqui, do livro de Enoque. Então temos aí a Débora Barbosa e o Afonso do Ciência de Verdade, eles dizem isso, né, que quando você fala com um morto, você tá falando com um demônio e tal. E isso, né, gente, é um desconhecimento, mais uma vez, né, do esoterismo. Por isso que é bom sempre separar, né, pessoal? Quem dera, gente. Quem dera, né, gente, para quem pratica essas coisas, realmente entrar em contato, né, com forças aí tão poderosas como a dos anjos caídos. Falamos muito isso na nossa série esotérica. Como esses caras, né, se esforçam para se comunicar, para fazer pedido para essas entidades antigas, poderosas, né, pessoal? Até parece que se você fizer uma mesinha ali, você vai conseguir atrair. Claro que não, claro que não. Tem anos, às vezes uma vida de ensinamentos ocultos, palavras, gestos, né, posições que você tem que ficar a fazer, gestos teatrais, nossa senhora, paramentos, meu Deus do céu, né, meu Deus do céu. Então, óbvio que não é tão fácil você entrar em contato, gente, senão todo mundo entraria, é lógico. Ou vocês acham, né, que esse mundo que a gente vive, as pessoas iam ter algum pudor de entrar em contato com essas entidades, né? Pelo amor de Deus, né, gente? É lógico que não é isso que ocorre, meu Deus do céu. Não é, mas o que ocorre, né? Vejam aí o Padre Quevedo, olha só, o Morfeuzinho tá doido de vez, né? Trazer o Padre Quevedo. Gente, o Padre Quevedo, ele sofre, né, do mesmo mal do Enéas Carneiro, meus amigos. É o mesmo mal, né? No Brasil, o cara que estuda demais, gente, ele tem que ser desmerecido, ele tem que ser ridicularizado, né? Quem nunca assistiu a entrevista do
Enéas, que o Jô Soares fez com ele, e o Jô Soares humilhou ele. Ele falou, vai, faz de conta aí que você quer vender uma coisa que você não, né, que você não confia, você é um político mesmo, porcaria. Então, gente, assim, uma outra grande característica do Brasil, né? Se o cara estudou muito, você tem que tirar o mérito dele. Poxa, ele é um cara perigoso, né? Ele sabe, ele atingiu. Então, o Padre Quevedo é um desses caras. Ele estudou, gente, sem dúvida nenhuma. É o cara brasileiro, né? Que na verdade que morou no Brasil, ele nem era brasileiro, né? Que mais estudou, gente, mais estudou essas questões paranormais, né? A famosa parapsicologia, né? Ele estudou demais, demais, demais. E a opinião dele sobre o Chico Xavier é muito simples, pessoal. É muito simples. O Chico Xavier tinha apenas esquizofrenia. Inclusive, quando o Chico, né, começou a fazer os livros e ter as visões dele, ele estava internado, gente. Olha que loucura, né? Então o Padre Quevedo, ele testou o Chico várias vezes. Ele falou, Chico, se o seu mentor é um romano, né, Públio Lentulus, eu li todos os livros do Chico, pessoal, né? Pois é, li todos os livros dele, né? Era um senador romano que escrevia através do Chico. E o Padre Quevedo era muito claro, ele falava, Chico, então me escreve uma página em latim. Padre Quevedo, olha aí, fluente em latim, fluente em grego. É claro que a mídia tinha que desacreditar ele, né, gente? A mídia sempre mostrou ele como um idiota, né? Então, ele falava, eu conheci o Chico, eu conversei várias vezes com ele. Chico, peça para o Emmanuel falar comigo uma frase em latim, né? Vamos lá. E óbvio que não ocorria, pessoal. Então, o Padre Quevedo nos traz, né, uma ideia muito mais clara do que ocorria com o Chico. E, infelizmente, né, gente, isso é o tipo de coisa realmente que me dói trazer aqui, né, essa história que simplesmente passa uma régua, gente, passa uma régua, né, na questão. Então vejam aí, olha essa foto, gente, essa foto... Meus pais fizeram muito terror psicológico comigo com elas, viu? Então vocês vão ver aí, vocês estão achando ridícula, né? Mas eu, quando era moleque, morria de medo, cara. Morria de medo. Olha só, o espírito materializado, irmã Josefa, médium feitosa, liberando ectoplasma, meus amigos, né? Para materialização. Chico Xavier lá em Uberaba mesmo, né? Em Minas Gerais. Então, vejam essa foto que medonha, gente. Medonha. Na época não tinha, né? Photoshop, então era isso aqui que saía. E aí, gente, isso aqui é uma coisa de verdade? O que vocês acham, hein? Será que pode ser de verdade isso aí, pessoal? Deixar na mão de vocês decidir, né? Será? Não sei. Olha esta foto, gente. O espírito materializado com o braço do Chico, no braço do Chico. Que doideira, hein? Isso daí não dá nem para entender direito o que é isso aí, pessoal. É como se um espírito atrás de panos, né, materializasse coisa e está dando pro Chico. E tem um outro cara tirando foto ainda, gente. Cara, isso aqui não é brincadeira não, né? É coisa séria. Vejam esta. Gente, as pessoas tocando, né? O que dizem que é isso daí? O que eles estavam falando que era? Era um espírito materializado, cara. Que loucura, né? E aí, é ou não é, gente? É ou não é? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Será que é verdade isso aí? Gente, infelizmente ou felizmente, né? Essa moça, né, que fazia esse tipo de coisa se chama Otília Diogo, né? E ela foi presa. Ela foi presa por charlatanismo. Ela foi exatamente fazer, né, esses rituais na casa de novo, né, um cara que tinha grana, levou uma mala e o cara viu que ela tava com uma mala, teve a sessão e ele pegou ela no flagra, né, com as roupas, essas roupas que ela tá usando, é óbvio, né, gente, isso é uma montagem da pior qualidade, pior, que é isso aqui, sai no ectoplasma, isso aqui é um pano do mais vagabundo, né. Então ela foi presa, né, e aí declarada uma charlatã oficial, tá certo? Então, como, né, gente, um cara realmente que é iluminado, que tem essa visão, vê isso, olha, você tava tocando ela, né, óbvio, meu Deus do céu, você percebe que é um ser humano, não tem nada de, né, encarnado, de materializado, nada, né, é um humano aqui, infelizmente, né, da pior espécie, porque tava enganando as pessoas, ia na casa das pessoas e tirava dinheiro, por isso que eu falo, né, o Chico é outra pegada, mas o engano é o engano, pessoal, tá certo? Infelizmente, eu disse, né, eu vim de
família espírita, mas isso tem que ser dito, né? Esse caso é tenebroso e assim, se, claro, né, que o Chico tivesse um pingo de poderes espirituais, ele ia ter visto, né, que era uma fraude da pior possível. Tá certo, meus amigos? Então assim, e aí, o Chico é uma fraude, o Chico ele é era um cara mau, ele faz... Não, gente, é o que o padre Quevedinho de novo aqui, ele aí, ó, ele falou muito claramente, né, era um cara doente, e realmente ele lia, né, mas cara, como que ele escrevia tanto, tal, assinaturas eram totalmente sugestionadas, como disse o padre Quevedo, né, você tá querendo falar com o seu ente, está sofrendo muito, você vê um rabisco lá, você fala, não, é ele mesmo, né. Então as assinaturas, tal, o padre Quevedo falava que era muito claro, que era tudo muito sugestionado, e as histórias, os livros, né, a mesma coisa que o Morfeuzinho aqui, começar a escrever. O Morfeuzinho, né, pelo menos até agora não teve esquizofrenia, né, diagnosticada, né, mas realmente eu li muito, né, eu mesmo tenho muitas histórias na minha cabeça, né, gente, então ele simplesmente leu muito, ele realmente era muito inteligente, e aí para ele criar o universo, porque ele criou um universo, né, gente, então falando Stan Lee fez a mesma coisa, né, o Chico criou um universo no além, né, gente, então tem o nosso lar, tem colônias, tem um monte de explicação ali, mas veio tudo da cabeça dele, certo? Eu realmente não acho que é um cara assim, mau caráter, porque ele não ganhou nada, viveu pobre a vida inteira, mas ele tem probleminha de cabeça. Por isso que é muito importante a gente sempre estudar as origens, né, pessoal? Por que o espiritismo na França não é reconhecido? Porque lá, óbvio, né, eles têm uma filosofia rígida, processos muito mais, né, rigorosos, e jamais deixaria uma coisa assim crescer lá dentro. Maravilha, pessoal. Gente, de novo, né, não quis ofender ninguém, só trouxe dados, né, coisas que saíram na grande mídia. Vamos acordar, vamos ver, né, olha só, esse cara aqui estudou tanto e foi, né, tirado de ridículo por todo mundo. É para isso que nós temos no nosso canal, tá certo, gente? Se ofender alguém, peço desculpas, mas, né, sempre ter ali o pensamento em Deus. Se está decepcionado, né, se acha que foi enganado, tem, né, uma questão que você nunca vai ser enganado. Se você realmente acreditar no Criador, né, orar para Ele, é o seu Pai, é o seu Criador, não é o cara que construiu nada, né? Não, ele é o Criador. Ele não modifica, né? Ele criou tudo. Então, se você tiver a sua mente nele, acabou, é só isso que precisa. Não tem problema que você se enganou, se arrependa, né? Peça perdão e acredite nele que tá tudo certo. Maravilha, meus amigos. Então é isso daí. Me digam o que acharam desse vídeo tão polêmico. Foi até difícil para eu ter que fazer esse vídeo, né, gente? Então, deem aí o feedback, pois é muito importante. Que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço!